Olá pessoal, tudo bem? Estamos aqui para mais uma aula da Jornada do Compliance. Se você ainda não faz parte da nossa comunidade, entra lá, tá aqui o QR Code. Lá na comunidade a gente tem bastante trocas, tira as dúvidas, fala sobre os temas do dia a dia, então não deixe de participar. Se você também ainda não segue a gente aqui no canal do YouTube, não deixe de ativar o sininho para você acompanhar sempre os lançamentos dos novos episódios, das novas aulas da Jornada do Compliance. Hoje a gente vai falar nessa aula vamos continuar falando sobre análise de riscos de compliance. Nas aulas anteriores a gente falou sobre a análise de riscos em si, entramos no apoio da alta administração, falamos do passo 2, que é conhecer o contexto da organização, falamos um pouquinho sobre a identificação, como identificar os processos chaves, e hoje a gente vai entrar na parte de avaliar os riscos, mapear os riscos e também a construção do mapa de calor. Na sequência, a gente vai também, na aula de hoje, falar um pouquinho sobre o passo de criar o plano de ação dos riscos, do mapeamento dos riscos, e vamos falar também sobre o monitoramento e o mapeamento da análise de riscos em geral. Então, começando agora sobre a parte de avaliação e mapeamento dos riscos, é importante a gente saber, óbvio, que os riscos eles são sempre considerados através de duas vertentes ali, a probabilidade e o impacto. Então, qual é a probabilidade daquele risco acontecer e, caso ele aconteça, qual é o impacto que aquele risco pode trazer para a nossa empresa. Então, a gente vai estar sempre falando nessas duas perspectivas, probabilidade e o impacto dele acontecer. Importante a gente falar sobre esses temas aqui, risco inerente. Risco inerente é o risco daquela organização. Sempre lembro vocês, não existe risco zero. Qualquer negócio tem risco. Então, os riscos inerentes são os riscos que estão mapeados ali na sua organização como os riscos. Lembrando, a gente aqui está falando de riscos relacionados à área de compliance. E quando a gente fala também de riscos residuais, são aqueles riscos que a gente não tem possibilidade de tratar, que a gente, da forma que a gente estabeleceu ali, ele já está no menor nível possível, no menor impacto e na menor probabilidade. Isso quando a gente for andando no decorrer da aula, a gente vai falar um pouquinho, inclusive, porque tratamento de riscos tem a ver com custo. E um custo de tratar um risco nunca pode ser mais alto do que o risco em si. Então, muitas vezes, a gente cai nessa situação do risco residual e tem que lidar com ele no dia a dia das organizações. Primeiro ponto que eu queria dividir aqui com vocês hoje é a gente falar sobre como avaliar esses riscos, Então, vocês veem aqui, é um risco de alta probabilidade e baixo impacto. Então, é um risco que ele existe, ele pode acontecer em muitos momentos da empresa, no entanto, o impacto dele é baixo. A gente tem a outra vertente, quando a probabilidade é baixa e o impacto é baixo também. Esse risco aqui normalmente vai ser o último risco que a gente vai tratar, porque já que o impacto é super baixo e a probabilidade dele acontecer também, normalmente vai ser o último risco a ser tratado. A gente tem os riscos de baixa probabilidade e alto impacto, ou seja, se você cair no buraco, é literalmente um buraco fundo, mas a chance de você cair nesse buraco é pequena, porque a probabilidade dele acontecer é muito pequena. E a gente tem também os riscos que são de alta probabilidade e alto impacto. Esses aqui são os mais perigosos, são os que a gente vai tratar primeiro quando a gente estiver falando de riscos de compliance. Então, esses aqui, de longe, são os piores para a gente tratar no nosso dia a dia. Como que a gente faz para avaliar? Como eu disse a vocês, a gente vai sempre trabalhar no risco da probabilidade e do impacto. Então, você vai sempre definir ali, o risco A, ele tem um impacto Y3 e tem uma probabilidade X2. Então, você vai fazer uma marcação aqui. É assim que a gente começa a trabalhar. Aí vocês vão perguntar, quais são as medidas que eu utilizo para fazer essa marcação? E aqui está o ponto. Essa aqui é um exemplo de medidas, tá, pessoal? A gente está trabalhando com probabilidade muito alta, alta, média, baixa, remoto. O que é essa probabilidade muito alta? É acontecer 10 vezes no ano ou é acontecer 200 vezes no ano? Isso vai depender do dia a dia de vocês e de qual risco vocês estão tratando. Eu vou falar aqui na sequência. Antes, lembrando aqui do impacto, um outro exemplo de como classificar os impactos também. É muito alto, alto, médio, baixo e muito baixo. Normalmente, a gente vai trabalhar com uma matriz 5x5, mas é possível a gente trabalhar com outros formatos. Eu vou falar isso um pouquinho mais para frente também. E aí, como eu estava falando anteriormente, quais são as medidas que a gente vai utilizar para classificar esses riscos? E a minha resposta é,
a mais pertinente para a sua organização. Você pode trabalhar com uma matriz 3x3? Sim. Você pode trabalhar com uma 5x5? Também. Você pode trabalhar com uma 9x9? Também. Não tem problema nenhum. A resposta vai depender. Qual é a matriz que eu vou utilizar? Vai depender do tamanho, da robustez da sua organização, da governança da sua empresa. Então tenha cuidado nessa escolha, porque ela muitas vezes vai te ajudar a traçar frentes ali de trabalho, outras vezes ela pode te atrapalhar. Se você trabalhar com uma matriz muito grande, muito alta, você pode ter um pouco mais de dificuldade na hora dessas classificações, então tome cuidado. Exemplos aqui, ó, de probabilidade, quantas vezes num espaço de tempo? Para alguns riscos você pode trabalhar num espaço de tempo de mês, em outros riscos você pode trabalhar em espaço de tempo ano. Isso depende, outros riscos até diário. Então, isso vai depender efetivamente de qual risco você está tratando. Outros exemplos de impacto quantidade de áreas atingidas. Se aquele risco se concretizar, a gente está atingindo uma área, 2 áreas, 100 áreas da empresa. É disso que a gente está falando. Outro exemplo também de impacto é valor de prejuízo. Se aquele risco se concretizar, o valor do prejuízo que ele vai trazer para a empresa é de R$100 ou é de R$100 mil ou é de R$1 milhão? É disso que a gente está falando. O que importa é que você pode utilizar para riscos diferentes, classificações diferentes. O que importa é que você tem que utilizar o mesmo método, o mesmo critério de classificação para eventos do mesmo tipo de risco. É isso que é importante. Se forem de riscos diferentes, não tem problema. Você pode usar classificações e métodos de classificações diferentes, não tem problema nenhum. E aí, como que você vai apresentar isso? Através de um mapa de calor. Vejam, esse mapa de calor aqui é um mapa de calor 5x5. Uma planilha de 5x5. 5 probabilidades de impacto e 5 formas de impacto e 5 probabilidades. É disso que a gente está falando. Então, vejam vocês, nesse caso aqui, o evento A, o evento de risco chamado A, nesse caso, ele tem um impacto de 5, mas a probabilidade de ele acontecer é apenas 1. Então, é disso que a gente vai utilizar para a nossa classificação. Como eu falei para vocês, essa é uma matriz 5x5, mas vocês podem utilizar uma matriz 3x3, uma matriz 7x7, uma matriz 9x9. Isso vai depender de como vocês vão classificar os riscos da empresa. O que importa é que para os riscos de compliance vocês tenham uma classificação específica e que vocês tenham, como a gente mostrou aqui atrás, olha, que vocês tenham essas medidas. Pode ser muito alta, média, baixa e remota? Sim. Mas o que você considera muito alto? São quantas vezes dentro de um ano, dentro de um período? É isso que vocês têm que ter um cuidado, tá bom? Na sequência aqui, vou andar para onde eu estava. É muito importante que quando vocês identifiquem em que nível estão os riscos de compliance de vocês, que vocês criem essa matriz de calor, esse mapa de calor aqui, porque esse mapa de calor, vocês vão conseguir através dele mostrar para a empresa, em especial para a alta organização da empresa, quais são os riscos com maior impacto e maior probabilidade. Lembrando, quanto mais vermelho, mais caótico, mais importante esse risco é. E logo, é onde você vai dar a maior atenção no primeiro momento. Então, vocês têm que ter um cuidado para isso. Quando vocês identificarem, os riscos são esses aqui, são essas as possibilidades de impacto e as probabilidades, a gente vai plotar eles aqui na nossa matriz e a gente vai identificar, quanto mais vermelho, mais rápido eu devo atuar. Eu devo criar um plano de ação e atuar para que ele saia do mais vermelho e vá cada vez para o mais verde. E é importante a gente falar sobre isso, porque o ideal é que vocês apresentem um mapa de calor de como estão os riscos nesse momento, no momento da primeira ação ali de análise de riscos, e depois, com a definição dos planos de ação, vocês vão voltar e mostrar para a alta administração da onde vocês querem que, com aquele plano de ação, o evento saia e para onde ele vai parar. É isso importante, é que a alta administração perceba que o esforço que ela vai trazer para a mitigação daquele risco vai trazer ele daqui para cá,
por exemplo. E isso é o que dá a sensação de o programa estar sendo construído e está sendo efetivo dentro da organização. Então, a gente vai falar agora, pessoal, para o próximo passo, que é a criação dos planos de ação. Além da gente falar sobre a criação dos planos de ação, a gente vai falar sobre como mitigar cada um desses riscos. Então, a primeira coisa sobre mitigação que vocês precisam ter em mente na tratativa do dia a dia é que a mitigação, a forma de mitigar, vai depender do risco, do aonde o risco está classificado, porque porque às vezes quando ele está classificado como um risco maior, você vai atuar lá primeiro, então depende do risco, do atual nível do risco e dos esforços que a gente vai ter que fazer para mitigar esse risco. E aqui já fica a primeira dica que eu já falei lá atrás, mas já fica aqui, que é: um controle de risco não pode ser mais caro do que o risco. Muitas vezes o risco, o controle é para a gente mitigar esse risco, é tão mais caro do que o impacto financeiro que ele vai trazer, que é melhor você deixar ele acontecer. Então, nesses casos, você vai ter esse risco e ele vai estar ali como residual da sua empresa e você vai tratar ele com ele mesmo acontecendo. A questão é que muitas vezes, na maioria das vezes, você tem como criar controles que vão custar menos, não só financeiramente, mas em termos de trabalho, que óbvio vai ter um impacto financeiro, mas eles vão custar menos do que o impacto que esse risco pode trazer para a sua empresa. E aí é importante a gente fazer as ações mitigadoras. Então a gente vai definir essas ações que vão ser executadas. Então, essa definição das ações, ela precisa ser uma definição construída com a área com a primeira linha lá que está tratando esse risco. Por quê? Aí já fica essa outra dica aqui. O trabalho em conjunto e sem criar burocracia, porque às vezes a gente vai criar um controle para aquele determinado risco e a gente não executa a tarefa no dia a dia, pode ser que a gente crie burocracia. Então é importante que a gente não se apegue a isso, chame a área que é a dona do risco e crie junto com ela o melhor controle possível. A área dona do risco precisa entender que aquilo ali não é só uma burocracia, que aquilo ali é uma medida de mitigar o risco, que é super importante. Então, já vai mais uma dica. A galera da área dona do risco precisa entender e saber o porquê a gente está criando ações para mitigar esses riscos, ok? Na sequência, quando a gente já tiver essas ações mitigadoras, a gente vai para o plano de ação efetivo. É colocar aquela ideia em prática. Então, o plano de ação ele vai ser criado, obviamente, nessa construção geral, mais uma vez, não é uma definição só sua da área de compliance, precisa ser um trabalho a quatro mãos, você precisa chamar a área dona de risco e criar em conjunto, se possível, também com a alta administração. A alta administração precisa estar ciente que você vai traçar esse plano de ação para mitigar esses riscos e tirar ele do mais vermelho para jogar para o mais clarinho, tá bom? Para o mais verde. Então, é muito importante que vocês estejam atentos a isso. Isso aqui eu trago só uma forma, uma ideia de uma planilha de apresentação, de uma análise de riscos. Normalmente as empresas podem ter programas que vão fazer isso de forma mais eficaz. Mas se você não tem, uma planilha dessa aqui já te ajuda a beça. Então você pode ter essa planilha identificada. É importante que nessa planilha você tenha ali qual é o número desse risco. E aqui pode ser número, pode ser identificação, pode ser A, B, ao invés de 1, 2. Então fica aqui a seu critério. A causa do evento, o evento em si, o grupo de risco a qual esse evento está ligado, a probabilidade, o impacto e quais são as respostas. As respostas são os planos de ação que você vai colocar em prática para mitigar e reduzir aquele risco. Então, uma dica pode ser uma planilha de Excel dessa que resolve se você não tiver um programa para executar. Então, você pode utilizar. Então, apresente essa planilha, apresente o mapa de calor atual e o mapa de calor desejável, que é quando você implementar todas as respostas, todos os controles, aonde você quer chegar com aqueles riscos, e esse plano de ação que é criado em conjunto para que todo mundo se sinta responsável e todo mundo tenha uma parcela de responsabilidade na execução para mitigar esse risco, ok? O próximo passo que a gente vai tratar, que é o passo 6, a gente vai falar sobre periodicidade da análise de riscos, que é aquela parte de monitoramento que eu falei lá no início para vocês. Por quê? O monitoramento de riscos, ele é algo necessário. A gente sabe
que o novo decreto regulamentador da lei anticorrupção, no artigo 57, ele traz lá no inciso 5º o ponto que é gestão adequada de riscos, incluindo a análise reavaliação periódica. Então, é importante que vocês saibam que a gente tem uma necessidade de fazer o acompanhamento desses riscos, não é só identificá-los, é identificar, acompanhar para a gente mitigar esses riscos, mas também fazer um acompanhamento, uma análise periódica de tempos em tempos desses riscos para a gente identificar se esses ali melhoraram, se a gente conseguiu colocar em ação os planos mitigadores que a gente estabeleceu, mas também para identificar se novos riscos não foram encontrados no decorrer desse período. Então, a gente tem aqui como uma ideia boa, um tempo bom, uma periodicidade boa, mais ou menos uns 3 anos a cada passada de revisitação. Então, se você a cada 3 anos revisitar sua análise de riscos, acho que está muito bem, é uma periodicidade muito boa. No entanto, já faço aqui uma observação que é extremamente importante, que é, além desses 3 anos, vocês têm que estar atentos a isso aqui, ó, a alteração da estrutura da organização. Qualquer alteração, acabei de fazer uma análise de risco, daqui a 2 meses você tem uma alteração na estrutura da empresa, você tem uma mudança de diretoria, você tem, enfim, uma alteração do seu negócio, você tem a compra de um novo negócio, a fusão, o início de estabelecimento de ações em outra área que a sua empresa ainda não tratava. Qualquer dessas ações que mexam com a estrutura e com a organização da empresa, é importante que a qualquer alteração você faça uma nova análise de riscos, porque qualquer alteração estrutural na empresa e na organização pode trazer para vocês novos riscos. Por isso, a importância da gente fazer essas adequações. Então, é disso que a gente está falando. O monitoramento contínuo, ele é importante, mas não se apeguem só a esses 3 anos que eu dei de exemplo. Se atentem em especial com essas alterações da estrutura da empresa, porque é muito importante. Antes, o nosso decreto regulamentador anterior, ele não falava sobre a reavaliação periódica. Já esse novo decreto fala e deixa muito claro que a gente precisa fazer um monitoramento adequado dos riscos. Então não é só fiz análise de riscos e nunca mais eu acompanho isso. A gente tem que fazer esse monitoramento, essa gestão adequada dos riscos de compliance da sua empresa. Pessoal, por hoje é só. A gente termina essa aula aqui. Se você ainda não faz parte da comunidade da Compliance PME, mais uma vez, está aqui o QR Code para vocês entrarem lá e fazerem parte. É importante, lá a gente tira dúvidas, tem bastante troca por lá. Façam parte da nossa comunidade. E na próxima aula, a gente vai falar sobre boas práticas de uma estrutura de governança da empresa e também boas práticas de um comitê de ética. Lembrando que um comitê vai estar ali dentro da estrutura de governança mínima de uma empresa. Então, a gente se vê na próxima aula falando sobre todos esses temas. Tchau, tchau!